A aula de hoje é sobre a importância da reprodução. A reprodução dos seres vivos, ela sempre despertou um interesse da humanidade. Existia pensadores que começavam a se questionar de onde nós surgimos, como nós somos formados. Houve um período em que se acreditava que o macho não tinha participação na concepção. Mas logo em seguida surgiu a teoria de que o macho não só participava do processo de reprodução, como em seu sêmen estaria um ser vivo praticamente formado, que apenas se desenvolveria no ventre da mulher. No caso dos seres humanos, eles diziam que eles tinham uma sementinha que ele colocando dentro do ventre da mulher já estaria, uma pessoa pronta para nascer. Mas aí, hoje em dia, se sabe, através de estudos, que existem vários processos reprodutivos dos seres vivos. É um processo muito complexo, tem muitas estratégias de reprodução. E aí, antes de conhecer essas estratégias, a gente precisa conhecer primeiro os tipos de reprodução. Existem dois tipos de reprodução: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Vamos conhecer a reprodução sexuada. Ela se dá pelo gameta masculino e o gameta feminino. No caso dos humanos, o homem, o gameta masculino é o espermatozoide. Na mulher é o ovócito ou óvulo, Quando existe a união dos dois, forma-se um zigoto. O zigoto se desenvolve em um embrião e aí, vai gerar um bebê. Na reprodução assexuada, ela ocorre com uma conjunção de material genético, onde somente um progenitor se divide por mitose. Ou seja, essa reprodução de um organismo, ela origina outro idêntico com as mesmas características. A gente chama de clones. Nós temos alguns tipos de reprodução assexuada. Existe a reprodução chamada divisão binária, ela acontece com as bactérias e os protozoários. Você pode observar aí na imagem de ele vai se dividindo até se transformar em dois, totalmente igual ao original, com todas as características genéticas. Logo em seguida, você vê fragmentação. Eu trouxe um exemplo das planárias. As planárias se fragmentam, se dividem e cada parte de sua divisão é transformada em um organismo. Eles se regeneram. Temos também a reprodução por brotamento. A reprodução por brotamento, aí tem o exemplo das esponjas, que são os elementos, os seres vivos que se reproduz por brotamento. Nasce um broto no organismo, desprende-se e daí vai gerar um novo porífero, uma nova esponja jovem, até se tornar adulta e vai continuar o mesmo ciclo. Tem também o tipo de reprodução chamado esporulação. Isso acontece com os fungos, quando eles germinam, como você vê na imagem, os fungos eles são os decompositores. E quando eles estão se decompositando, se decompondo, eles liberam os esporos. Por isso, essa reprodução se dá como esporulação. Por fim, nós temos a partenogênese. Como isso acontece, em relação às abelhas? Essa reprodução, a célula reprodutora se desenvolve sem que tenha ocorrido uma fecundação e dá origem a um novo indivíduo. Por exemplo, você tem a rainha produz óvulos, um é fecundado, o outro não é. O que é fecundado vai se desenvolver em abelhas operárias, certo? E o que não for fecundado vai se transformar em zangões. Então, existe uma separação de óvulos nessa reprodução
partenogênese, né? É como se ela separasse alguns óvulos para ser transformado em zangões. E essa colmeia de abelhas, elas são formadas por a abelha rainha, as operárias e os zangões. Os zangões são originados especificamente de óvulos não fecundados. Temos a reprodução vegetativa, é claro, né? Acontece com os vegetais. A reprodução vegetativa são estratégias que as plantas têm para se reproduzir, porque elas não conseguem se locomover, né? Elas são sésseis. Então, como que acontece esse tipo de reprodução? Acontece a partir de diferentes partes do corpo do vegetal. Pode ser caules subterrâneos, como você vê aí o gengibre, né? Pode ser caules rastejantes, como o da melancia. Pode ser também tubérculos, como a batata, é considerado um tubérculo. As raízes, né? E também as folhas das plantas suculentas, elas se reproduzem através das folhas. Agora vamos para o comportamento reprodutivo dos animais. Como, né, machos e fêmeas escolhem seu parceiro. É muito, digamos assim, parecido, porque esse comportamento animal, ele se dá por vários tipos de características, né? Esse comportamento a gente chama de ritual de corte, né? Tem muitos casos que é o canto que atrai, tem muitos casos que é bater asas, né? A coloração, liberação de odores, né? Um comportamento de luta, né? Existe uma disputa, né? Para poder disputar a fêmea. Então são vários rituais que eles conseguem, eles se comportam para poder atrair a fêmea, certo? O sapo, como você tá vendo aí, ele tá com o papo dele bem cheio aí, porque ele tem sacos vocais, né? Quando ele está querendo atrair a fêmea para, né, acontecer a reprodução, que é bem características, né, dos anfíbios. Ele não tem contato sexual, ele simplesmente abraça ela por trás, ela libera os ovos, né, dela na água e ele fecunda, ficando ali no substrato, né, para poder desenvolver engirinos. O que é dimorfismo sexual, né? O dimorfismo sexual é uma condição entre macho e fêmeas, eles são bastante diferentes um do outro, né? Ele é muito incomum em aves, por exemplo, né? Os machos são mais vistosos, como você vê aí uma ave bem bonita, né? Como o pavão, ele que tá cheio, né? Todo aberto, chamando a atenção da fêmea. Então, isso aí a gente chama de dimorfismo sexual, a diferença entre eles, né? Tanto em questão de plumagens, como em questão de tamanhos também. Cuidados parentais em relação de animais monogâmicos. O que significa dizer isso? Que as aves, elas têm, não só as aves, né? Alguns animais, eles têm um instinto de proteção com seus filhotes, né, com suas crias. E isso, no caso das araras, as araras vermelhas, né, como você está vendo aí, eles têm a característica de ser de ter uma relação monogâmica, ou seja, um só parceiro. Tem um só parceiro. O animal, o casal que tem um só parceiro, no caso dos animais, eles conseguem ter aquele cuidado parental, de cuidar dos filhotes até quando eles têm a capacidade de se virarem sozinhos, tanto para se proteger como para se alimentar. Uma curiosidade sobre o peixe palhaço, né? É bem curioso. Vocês sabiam que ele muda de sexo? Como isso acontece, né? Esse comportamento justamente para garantir a perpetuação da espécie deles, né? Por quê? Porque quando a fêmea põe os ovos dela,
os filhotes nascem tudo macho, né? Então, como que ocorre isso? Como que vai haver essa perpetuação da espécie, né? Então, quando não tem uma fêmea por perto, um deles transforma-se em fêmea para garantir isso, né? Essa reprodução. É impressionante. Um deles se transforma em fêmea para poder, né, continuar essa reprodução e a perpetuação das espécies do peixe palhaço. E por hoje é só.